Camel. Yeah, going Camel? for camp, yeah. For camel riding, for belly dance, for fire show. Camel? Yeah. Yeah? That's important. Falou que ele. Sim. Tem jantar, aí tem show, tem os camelos. Achei que camelo era de dia no deserto. Sabe? Aham. Então, a minha ficou bonita esse pôr do sol, só que eu queria que pegasse a saída, tipo, pra mostrar a saída, entendeu? Que saída. Ah, A saída sim, de é. cá. Eu não gostei da posição, não. Não? Não. Deixa eu ver. Meu vestido não ficou bonito. Ah, amiga, ficou linda a foto. Ai, o vestido não ficou bonito. A que eu achei foda, que eu gostei que é